Olá a todos, bem-vindos ao canal de conteúdo interativo da IRCO, o IRConnection. Meu nome é Vânia, eu sou líder técnica do Departamento de Consultoria Contábil da IRCO. Eu estou com Aquiles Bergamini, ele é sócio-diretor da IRCO, líder da consultoria e auditoria, e nós vamos conversar um pouco sobre dois tópicos de atenção no fechamento das demonstrações financeiras, no momento sobre combinação de negócios. Em relação a esse assunto, muitas empresas estão fazendo combinações de negócios estruturadas de uma maneira em que, primeiro, há a compra de participação societária suficiente para adquirir o controle e, ao mesmo tempo, são emitidas opções de compra e venda entre as partes para serem exercidas em momento futuro, a depender, por exemplo, de uma variável como o EBITDA. Como a CVM se manifestou sobre esse aspecto, que vai ser aplicável tanto para companhias abertas quanto para companhias fechadas? Obrigado, Vânia, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Realmente, combinação de negócios sempre foi, um assunto bastante complexo, bastante delicado e que necessita de muito julgamento por parte de quem está operando, né? E nesse tópico específico, no tópico específico de combinação de negócios, a CVM ela listou 3 tópicos, nós vamos falar já daqui a pouquinho. Um deles é realmente a participação remanescente. Então, o que acontece é que nós não temos no IAS 32, ele não dá a orientação do que fazer com a contrapartida do passivo nessas situações, né? Então, esse foi o foco que a CVM ela quis chamar a atenção. Porque nós temos essas aquisições em estágios ou mesmo aquisições que levam muito tempo para você comprar a participação de uma remanescente, né? Então, a questão é como tratar essas obrigações, né? Como avaliar o passivo, eventual no passivo, e mais do que isso, qual seria essa contrapartida. E a CVM ela chamou a atenção que, como não há uma orientação por parte do IAS 32, que isso é um assunto de política contábil da empresa. A empresa tem que decidir a política contábil que ela vai adotar e que essa política contábil reflita, né, a essência da transação, divulga melhor os fatos e por aí vai. Aquiles, dado que a norma é silenciosa em relação ao tratamento, por exemplo, do passivo, qual é a hierarquia para selecionar essa política contábil dentro do que a empresa tem disponível? Perfeito. Existe um direcionamento das normas contábeis no tocante à definição de uma política quando a norma é ausente, né? Então, você procura normas que dão tratamentos semelhantes, né, para um assunto. Essa geralmente é a primeira, né? O primeiro caminho que uma empresa ela busca. O segundo é ir para a estrutura como conceitual, como contábil, né? Análise do framework, né? Para te ajudar na definição da política contábil. E por último, mas não menos importante, analisar normas, outras normas, né? outros pronunciamentos, como o pronunciamento do FASB, outras normas aí relevantes, desde que elas não entrem em conflito, né, com as demais. Então, Aquiles, você mencionou sobre 3 tópicos. Um deles é o período de mensuração do goodwill ou do ágil ou mesmo do deságil, o que a gente chama de compra vantajosa. Você pode falar um pouquinho a respeito disso? Esse é um assunto também bastante de julgamento, que as empresas acabam se deparando e têm bastante dificuldade de determinar, né, em que momento efetua a contabilização, em que momento, até quando pode fazer as mudanças nas determinações dos valores justos, ativos e passivos, né? Porque quando numa aquisição, não necessariamente você tem todas as informações. Tem muitas aquisições que são feitas porteira fechada. Você não sabe efetivamente o que você está comprando porque é a transação. E
porque é assim que foi determinado. Em outras transações, apesar de ter sido feita uma due diligence adequada, há informações que dependem de fatores subsequentes não disponíveis no momento da contabilização. Então, você tem a questão de determinar quando a combinação de negócio, qual a data, né, da combinação de negócio, e o prazo que você tem para terminar, geralmente, é 1 ano, né? Máximo 1 ano. Só que desde que você consiga as informações faltantes antes, aí sim já terminou o prazo já da mensuração. Então o que a CVM fez, ela simplesmente deu orientação nesse sentido, de relembrar a questão do prazo, relembrar o que é a informação, o que precisa, e relembrar também que se eventualmente na data de report você não tiver as informações, nós temos as orientações do CPC 15, no B67, que diz que tipo de informação tem que ser divulgada quando as informações da combinação de negócios são ainda não finais. E você tocou num ponto importante, porque até a determinação da data que ocorreu a combinação é uma questão de julgamento. Então, porque o julgamento tem a ver com a data em que o controle foi transferido. Então, não necessariamente a data que eventualmente está no contrato, mas a data em que efetivamente ocorreu o controle. E a partir daí conta-se o prazo, como você explicou. E aproveitando, realmente tem muito disso. Você faz um contrato em junho, mas você efetivamente transferiu os recursos em dezembro, né? Então a questão é, em junho, a data da combinação de negócios iniciou em junho ou iniciou em dezembro, quando efetivamente foi transferido os recursos. Então esses assuntos são bastante complexos e estão para ser analisado com muito cuidado por parte dos operadores, das demonstrações contábeis e dos auditores. E o terceiro tema também é bastante polêmico, que trata inclusive de incorporações reversas. Pode falar um pouquinho sobre isso também? Incorporação reversa é algo que nós, aqui no Brasil, estamos acostumados, né? Na verdade, a incorporação reversa faz parte de uma estrutura de aquisição de empresas, na medida em que o ágio oriundo de uma combinação de negócios, né, efetuada entre partes independentes, né, entre terceiros, né, o ágio é dedutível, né, é assim que o fisco trata, né. Então, uma aquisição de empresa sempre, o Tax Amortization Benefit aqui no Brasil, ele é considerado. Então, ou seja, essa é a diferença para alguns países que não permitem isso. Então, geralmente nas combinações de negócios você considera esse aproveitamento fiscal. E o que acontece é que, por um outro lado, a norma veda ágio interno e não trata de transações sob controle comum. Então, e a CVM, a orientação CVM 319 de 99, ela já tratava desses assuntos, e a questão que a CVM ressaltou é que a 319 continua em vigor, né? Então, nas situações onde você tiver uma combinação de negócios entre empresas sob controle comum, que eventualmente você tenha um benefício fiscal, você vai manter esse benefício fiscal. Mas esse ágio interno que é gerado, ele é vedado, então você faz a provisão de 100%, que é o que 319 ela previa. Mas a questão polêmica aí está no ICPC 09, nas disposições transitórias do ICPC 09, que justamente disse que enquanto não for normatizado pelo IASB, a questão das transações controle comum, né, fica para uma decisão de política contábil da companhia, né, transações, esse tipo de transação. E aí a CVM ela chama a atenção que deve ser avaliado a essência da transação, verificada a substância econômica da transação, se ela existe, tem substância econômica, e se a transação não estiver sobre o escopo do CPC 15, né, então você tem que dar o tratamento
da transação para uma predecessora, ou seja, você vai considerar isso na primeira aquisição que foi efetuada, quando teve entre partes lá independentes. Então, a CVM ela chamou atenção nesse aspecto também. E por último, ela chama a atenção de que, mesmo que não haja nas transações uma relação societária direta entre as partes, que você tem que avaliar, a CVM advoga para avaliar a operação como um todo, né? Então, você pode ter o mesmo controle comum de empresas, né, no último grau, né, que não necessariamente elas têm entre elas, né? Então, essa foi outro assunto que a CVM chamou a atenção. Interessante aqui você ter mencionado o predecessor cost, ou o custo precedente, que é justamente um conceito conhecido em US GAAP e que a CVM está incentivando no tratamento contábil justamente das combinações de negócio entre empresas sob controle comum. Isso mesmo. Aquiles, obrigado pela participação, por ter contribuído com sua experiência, com seu conhecimento, e espero ter esclarecido bem os nossos youtubers sobre as questões que foram discutidas aqui. Obrigado, Vânia, eu que agradeço essa oportunidade, essa iniciativa da IRCO, então a IRCO está de parabéns aí, e a gente espera aí que o pessoal goste, que a gente tenha contribuído de alguma forma com um pouquinho do esclarecimento desses assuntos, que por horas parecem ser complexos, mas no final, com um pouquinho de paciência, tudo se acerta. Obrigado. Esses foram os tópicos mais importantes que foram destacados no ofício da CVM e que impactam não somente as companhias abertas, mas também todas as empresas que emitem demonstrações financeiras. Bom fechamento para todos nós, sigam conectados.